Palavra, trazer uma palavra ao seu coração nesta manhã, uma palavra de arrependimento de pecado. Meu querido amigo, abra o seu coração nesta manhã, esteja com o coração tranquilo para ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Toda glória e toda honra sejam dados ao nome do Senhor Jesus, porque Ele merece todo louvor, toda glória de nossas vidas, de nossas palavras, em todo o nosso proceder. Jesus merece louvor, porque Ele é Deus. Ele desceu dos céus para nos salvar, para nos libertar da opressão do inimigo. Uma certa vez Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E também nos versículos abaixo Ele diz assim, o apóstolo João diz, ele diz assim, que o inimigo, que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Agora você analisa duas coisas. Jesus, ele é o ao contrário do que o diabo fez ou faz. Ele é o ao contrário. Enquanto o diabo mata, ele trouxe a vida. Enquanto o diabo trouxe a guerra, a discórdia, todo esse tipo de coisa, ele traz o Espírito Santo de Deus. Ele trouxe a transformação, ele trouxe a paz de refrigério para a alma, onde a tua aflição é no teu corpo, é no teu espírito, é na tua alma, é no teu coração, porque o ser humano, ele é dotado de coisas espirituais, então ele tem que ser liberto em primeiro lugar dessas coisas, porque o diabo, o inimigo, ele atua nesta área, na área espiritual, na área invisível, na área onde a medicina não sabe o que fazer, não traz nenhuma solução. Em uma certa vez, ainda quando eu morava ali no Recanto Verde, a casa da minha mãe aqui estava alugada. E quando ela desalugou a casa e que nós fomos entrar na casa, algo me empurrou, um vento forte, quente, me empurrou para trás. Aquilo era um vento demoníaco. Por quê? Porque a casa estava cheia de demônio. E então eu orei e repreendi todos os demônios e decretei que tivesse paz, refrigério do Espírito de Deus na casa ali da minha mãe, onde eu moro com ela, e repreendi dos quartos, do corredor, da sala e até do banheiro e da cozinha e do quintal, e também decretei que o refrigério do Espírito de Deus pairasse pela casa da minha mãe. E então chegou uma tia minha, não custou muito, chegou uma tia minha de Macapá, a minha tia mais nova. E então, quando ela entrou na casa, e eu estava lá presente, e ela disse assim: César, o que aconteceu? Porque essa casa tem uma paz tão boa, tem um refrigério de Deus. E eu contei para ela que eu tinha repreendido, porque a casa, antes o morador que estava vivendo, só podia estar cheio de demônio, porque a casa estava empestada. E depois que eu orei e decretei a paz, o Espírito de Deus, repreendendo todo espírito de maligno, e decretasse o Espírito de Deus naquela casa, ela disse para mim: eu não estou mais nem com vontade de ir embora para minha casa. E olha que a minha tia tem uma mansão, mas ela disse que não queria mais ir embora, porque o Espírito de Deus estava e está naquela casa. O Espírito de Deus, ele faz a diferença. A casa pode não ser bonita, a casa pode não ser de luxo, mas quando ele está lá, a coisa muda. As pessoas estão lá, as pessoas entram, sentem e não quer mais ir embora. Outra certa vez também, era uma noite, e quando eu fui para orar, para dormir, e ali eu senti no quarto, onde eu ainda morava também, no Recanto Verde, eu senti ali o Espírito de Deus, e o quarto se encheu da presença de Deus. O quarto se encheu. Eu sei que muita gente não acredita nessas coisas, mas isso é revelação de Deus, isso é visão de Deus, isso é presença de Deus. Agora, se você analisar, para você ter esta presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, você tem que aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador, porque Ele não vai quebrar a porta com pé, jamais Ele vai quebrar. Em uma outra vez, o meu pai veio da cidade de Araioses, e ele sempre fica lá em casa, e ele anda com uma sacola de remédio. Eu sei que muita gente tem isso também, anda com uma sacola
de remédio. Por quê? Porque estão doentes e usam todo tipo de remédio. E então, uma certa vez, nessa vez, que era 2h30 da madrugada, eu estava ali orando no meu quarto, bem do lado dele, e ele começa a passar mal. E ele me chama, César, e eu me levantei e disse: o que está acontecendo, meu pai? E ele disse: estou tendo um ataque cardíaco, não dá tempo de chamar os teus irmãos. E eu digo para ele: você crê na oração da fé extraordinária? Eu repreendo agora. E ele disse, com poucas palavras, faltando a respiração, que ele queria, e eu parti para cima, botei a mão na cabeça dele e no peito dele e repreendi aquele espírito da morte, porque ele anda rondando, querendo tragar. O diabo quer levar, está levando as almas, mas há ainda uma solução. Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é a solução para o teu problema, para o teu câncer, para todo tipo de coisas ruins que venha aparecer na tua casa, na tua vida, no teu emprego, na tua loja, na tua empresa. Jesus é Deus, o Espírito Santo do Senhor. Em Isaías 61, ele diz: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, pela qual me ungiu a pregar as boas novas aos mansos, a libertar os cativos e tirar os presos das prisões. Quem sabe você não está preso pelas coisas demoníacas, pelo diabo, pelos demônios, mas nós estamos aqui com o Espírito de Deus e o nome de Jesus para dizer para ti: venha receber a oração da fé, e nós garantimos pelo Espírito de Deus a tua libertação, pelo poder de Deus. Só o Senhor é Deus. Eu já oro por tanta gente na minha vida, em um trabalho ali na Deodoro, e também prego nas igrejas, e depois que prego sobre a oração da fé extraordinária, e tudo é possível que crê, e eu chamo na frente e oro por cada causa, e os milagres acontecem para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tenho orado por muita gente ali de manhã na Deodoro, pessoas cancerosas, pessoas com 2 câncer, pessoas com câncer, pessoas com 13 com câncer, pessoas com todo tipo de mazela, todo tipo de mazela espiritual, mazela financeira, uma mazela da doença, mazela espiritual, mas são livres e libertos para a glória do nome de Jesus. Ele te chama: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvires a voz, entrarei e cearei contigo, e você vai cear com ele. Depende de ti, não depende de Deus, não depende do Espírito Santo, só depende de você. Ele está te chamando: filho meu, dai-me o teu coração. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmão Clébio? Irmão Clébio. Já foi? Aqui? Olha. Você foi repartado na minha